Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui no Paradoxo para curtirmos o terceiro episódio da terceira temporada da série The Orville, exibido na Star Plus. Pois bem, pessoal, chegamos então àquele típico episódio onde a gente não entende nada do que está acontecendo. Sim, mistério em cima de mistério. Onde diabo eles estão? É uma coisa super típica, claro, na franquia homenageada aqui em The Orville, sim, Star Trek. Diversos episódios trabalham esse conceito da tripulação da vez estar numa situação, num ambiente confuso, meio enigmático, né? Naquelas que você não fica sabendo se o que está acontecendo é de verdade ou não. E também, por exemplo, se é no campo da imaginação, no campo da simulação, enfim, coisa muito típica, para falar a verdade, né? Não tem nenhuma novidade por aqui, né? Assim que o episódio já se apresenta como tal, a gente já fala, ah tá, é naquela linha super manjada de sempre. Dito e feito, é o que acontece por aqui. Então, claro, a curiosidade para nós, espectadores, é saber como tudo vai ser bem desenvolvido. Se é que vai ser bem desenvolvido, porque basicamente, né, é um chavão. E é difícil, quando você trabalha em cima de um modelo muito específico, já utilizado por várias vezes, cada vez mais em novas oportunidades, né, de utilização, você fala, tá, a gente tem que comparar, a gente é obrigado a comparar com outras situações e falar, dessa vez foi um pouquinho melhor, dessa vez foi um pouquinho pior. No caso aqui, eu já começo a adiantar para vocês que eu não curti lá muito não, para falar a verdade. De qualquer forma, né? Vamos ao começo então do episódio. Sim, esse episódio tem um certo charme a mais porque ele se conecta a outros, mas não da franquia Star Trek, mas aqui mesmo dentro do universo de The Orville. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Bom, o começo mesmo do episódio foi simplesmente Tala voltando de uma licença de férias, né? E ela vai se apresentar então lá para Kelly, né? Se mostrar de novo para o cumprimento do dever, né? E ela acaba relatando que ela já mandou o relatório. Kelly fica toda curiosa. Como assim relatório, minha filha? Você saiu de férias, não precisa fazer relatório das férias. Aí então ela diz, aí uma coisa bastante interessante que chama a nossa atenção. Ela encontrou alguns indícios que remetem aos atuais inimigos da União Planetária, sim, os Kylons, o povo lá do Isaac. Bom, e basicamente, né, fica aquela curiosidade, fica aquela sacada, ok, mas não vai ser por aí realmente o episódio. A gente até pensa, pô, já vamos começar então, quer dizer, começar não, né, já estamos no terceiro episódio aqui da terceira temporada, né, mas finalmente vamos visitar os Kylons, né. Ok, porque antes foi só na base do pesadelo, né, ou de memórias de guerra passada, né, que foi lá no primeiro episódio. Mas não é exatamente isso que vai acontecer por aqui. Apenas uma certa enganação pra gente, né? Aliás, a gente mal sabia que já estava sendo enganado, né? Bom, de fato, o que acontece é que, claro, a nave segue o seu caminho e acaba topando com um planeta que tem uma configuração meio esquisita ali nos sensores. Pois é, está dizendo que o planeta está habitado, tem forma de vida lá, mas como assim? Ele foi catalogado como um planeta completamente inóspito, não tem vida nele, é pura areia, pura rocha. Aquele planetinha realmente vagabundo, que não serve para nada. Mas, curiosamente, todos os sensores estão dizendo que sim, há vida lá e muita vida, bilhões de pessoas vivendo no planeta. Bom, claro que eles têm que investigar. Então vai lá, capitão, vai lá, a sua primeira oficial, também vai o Bortus e também a Tala e como também, né, claro, o Malloy pilotando a nave auxiliar. Aquele típico grupo avançado de sempre. Bom, eles chegam lá, começam a entrar dentro da atmosfera do planeta e realmente já ficam surpresos, porque é uma baita de uma floresta. Praticamente, né, o planeta inteiro é uma floresta gigantesca, né? Bom, só isso já determina que está tudo errado com os conformes, porque se era um planeta inóspito, não podia ter floresta. Mas eles também têm alguma certa dificuldade de encontrar, tá, cadê aqueles bilhões de pessoas detectadas também pelos sensores? Cadê? Bom, de qualquer forma, eles pousam num certo local lá e dão de cara com uma construção. Como assim construção? Então já existe uma civilização, se existe um monte de seres de vida, obviamente, né? Bom, mas o fato é que é uma construção esquisita, porque ela remete a uma escola típica, uma escola secundária da Terra, do século XXI.
E aquilo chama muito a atenção, obviamente. E aí sim que a gente, claro, percebe, né, que estamos naquele episódio de situação maluca, né? Não tem nenhum sentido, obviamente, né, ter uma cultura terráquea ali naquele planeta que nem era para ter vida, né? Quanto mais uma certa civilização, enfim. O que vale é que a maluquice ela vai se desenvolvendo de uma maneira interessante, curiosa, né? Eles entram, estão dentro da escola e depois de um certo tempo, né, eles percebem, claro, que não podem mais sair lá de dentro, né? Mas depois de um certo tempinho, toca a sineta, né? E todos os alunos trocam de salas, né? Vão para outras aulas. E basicamente ninguém liga que tem lá aqueles malucos fantasiados, né? Uniformizados. Ninguém liga, nem mesmo para abortos, né? Que tem aparência completamente diferente da humana. Ninguém fica incomodado. Parece que são apenas 5 pessoas que estão ali visitando escolas e acabou. Claro, eles tentam manter contato, mas não dá em nada. Sempre mantendo uma certa curiosidade, um certo tom de mistério, na verdade, aqui no episódio, né? E a gente pode considerar nesse ponto que sim, o episódio ele começa a abusar da nova característica aqui da terceira temporada da série, que são episódios alongados. Esse, por exemplo, tem 61 minutos, 1 hora. Pois é, antigamente o padrão, na primeira e segunda temporada, é aquele de 45 minutos de exibição, contando também, né, com as pausas dos comerciais, ou seja, dando aqueles ganchos entre um bloco e outro. Como agora, aqui nessa temporada, eles têm tempo à vontade, eles também estão um pouco abusando. Já dá para perceber isso, ou já deu para perceber isso, né, nos 2 episódios anteriores, onde muitas situações podiam ser mais enxugadas, mais resumidas, que daria o mesmo efeito. E aqui também, né, ali nessa abertura, no contexto ali do ambiente escolar, dá para perceber que está tudo um pouquinho arrastado, que até demora a apresentar um certo conceito da vez que temos aqui na história. Bom, de fato, né, demora para acontecer algo interessante e, por exemplo, né, o Malloy ser agredido por um grupo de alunos ali. Uma coisa completamente esquisita, né? Falam que ele está devendo um certo dinheiro, né, uma quantia, para um tal de, acho que Randall, né? Enfim, não importa, mas é uma situação que até aí está interessante, você pode começar a pensar em vários desdobramentos. Só que aí, no final, quando eles conseguem descobrir quem é o Randall, aí que vem a maluquice e meio que quebra um pouco aquele espírito onde a gente estava sendo incluído, né, de uma certa curiosidade, né, qual é o mistério da vez. Quando é apresentado o tal do Randall, acho que esse é o nome mesmo, né, é uma baita de uma criatura grandona, monstruosa, que começa a atacar todo mundo, e enquanto isso, né, todos os alunos ali da escola, isso lá no campo, né, de futebol, estão nem aí, acho que não nem ligando, se bem que eles não são nem mostrados, eles ficam em fundo de cena, realmente, estão nem ligando, né. Mas o que importa é que no determinado momento, o Randall, a criatura misteriosa, né, monstruosa, pega o Malloy assim pelas mãos e ele tem uma certa vertigem, né, tem até um efeito ali nos olhos do ator mas eles conseguem escapar ali da criatura. E quando escapam, aí que também vem outra coisa esquisita, ou pertencente ainda ao tom de mistério, né? Eles são meio que, entre aspas, teletransportados, ou são jogados, enfim, qualquer coisa que você possa colocar. Mas agora eles estão dentro de uma cabine de um avião. Pois é, na verdade ali no corredorzinho de acesso, né, de entrada da aeronave, né, isso que, caramba, o que aconteceu aqui, né, pois é, um outro contexto. Tudo bem, de novo, ainda estamos naquela coisa de percebemos que estamos dentro daquele típico episódio de mistério. Sabe o que me lembrou, para falar a verdade, esse episódio? Aquele bem fraquinho lá de Deep Space Nine, pois é, lá na primeira temporada, onde toda a turminha lá do Cisco é colocado dentro de um jogo de tabuleiro. Eles vão enfrentando diversos perigos. Porque é o que vai acontecer aqui, já resumindo um pouco a parada, né? A cada novo momento, a turma aqui do Mercer é colocada numa situação perigosa, tensa, e sempre quase que no encerramento dela, um deles, né, acabam tendo o mesmo efeito que Malloy teve na primeira vez, quando estava lá com o monstro quase o engolindo, né? Aquele olhar pastoso, né? E o que aquilo significava? Bom, todos narravam a mesma coisa, é como se eles estivessem num outro lugar, uma sensação que eles tinham, quer dizer, talvez não fosse uma sensação, mas uma certa noção de uma outra existência. É o que eles conseguiram definir. Primeiro Malloy disse isso, depois aconteceu com o Mercer no final ali daquela sequência do avião.
Depois eles passam para outras situações, como por exemplo, aí também a gente percebe que tem coisa esquisita, porque temos uma chance de observar a cultura moclana. Pois é, eles vão para Moclos, lá justamente na questão dos funerais. Pois é, aqueles casulos, né, onde ficam as pessoas mortas, né? Uma cerimônia religiosa, na verdade, né? A gente pode considerar, né? Onde antes, acho que de ser enterrado efetivamente, sabe-se lá o que vai fazer depois, né? Mas durante, acho que 9 dias, os cadáveres ficam lá dentro daqueles casulos. E de novo, né? Quando os casulos se abrem, porque Tala meio que cutuca lá o painel, uma das pessoas mortas lá ataca Bortos, e o Bortos também tem aquela coisa do olhar pastoso, enfim. Ou seja, é uma sucessão de situações onde cada vez mais eles vão chegando numa situação limite. Mas depois de vários e vários minutos, você começa a ficar um pouquinho de saco cheio. Confesso para vocês. Porque é o problema de poder fazer um episódio com a duração que você quiser. Tudo isso, todas essas várias situações poderiam ser muito bem resumidas, né? E claro, só para variar um pouquinho, o que acontece com o restante da tripulação da Orville. Claro, né? Quem está no comando é o Lamar e ele envia outra equipe de busca, né? Já que todo mundo desapareceu, né? O contato cessou, então vai lá Isaac, Claire e mais 2 camisetas vermelhas para morrerem à toa. Na verdade não é isso que aconteceu, mas serve como uma piada de fundo, né? E eles não encontram nada, só encontram o tal planeta inóspito, né? Só tem areia para tudo quanto é lado. Mas a nave, a primeira que foi lá, né? Está pousada lá, mas nem sinal de todo o primeiro grupo avançado. Ou seja, deu em nada. De qualquer forma, né? Lá da turma ainda de Mercer, ainda tinha mais uma expectativa de confronto, de situação esquisita, de perigo, que é justamente na questão lá daquela parte do lago, né? Que aliás eles vão para o planeta da Tala, né? E aí que o Mercer sacramentiza, né? Que caramba, nós não estamos vivenciando algo real. Embora a gente tenha se ferido, o Malloy ficou totalmente machucado na agressão dos alunos, o Mercer ficou com um baita de um corte na cabeça na queda do avião, tudo isso não passa de uma simulação, porque se a gente estivesse de verdade no planeta da Tala, nós já estaríamos amassados, esmagados pela alta gravidade, né? Então, um conceito ali que tudo não passava de uma coisa imaginada estava estabelecida completamente, né? E a última situação mesmo de perigo, então, foi a Kelly, né? Ser pega por aquele monstro marinho ali, e a Tala também, né? E é curioso, né? A gente nem percebe isso, né? Quando elas retornam, né, todas afogadas, né? Por causa do monstro, né? Não é a Kelly que fala que teve aquela coisa do olhar, né? Que teve aquela sensação diferenciada. Quem diz isso é a Tala, e a gente não vê, né? A gente vê os olhinhos marejados, marejados não, né? Nublados, da Kelly, não da Tala, mas isso tem sentido depois, mais para frente. De qualquer forma, aí aparece mais outro lugar para ir, e aí Mercer meio que reclama, não, vamos parar com essa brincadeira, né? Realmente, eles estavam dentro de um jogo, né? Porque, na verdade, esse tipo de produto, esse tipo de episódio é basicamente sempre um jogo, onde você resolve aceitar as regras, digamos assim. No caso aqui, sempre ir para outra direção, né? Quer dizer, às vezes eles fugiam, mas nem percebiam que estavam entrando em outra situação. No caso aqui, né, se abriu uma escadaria para eles entrarem dentro de um castelo, sei lá o quê, e ele diz exatamente, né, vamos parar com essa brincadeira, seja lá quem você for que está fazendo isso com a gente, né, não vamos ir atrás do problema. Só que, realmente, uma forma de você não ser mais pego pela situação é evitar ir, mas a gente já tinha visto que isso de fato não adiantava, porque simplesmente eles saíram correndo lá naquela primeira oportunidade da escola e de repente estavam dentro do avião, né. Não tinha lá muito sentido, na verdade, o que o Mercer falou, né, mas eles acabam encontrando uma fonte de energia, vão investigar dentro de uma caverna e descobrem lá um projetor holográfico de altíssima capacidade. Pois é, responsável, claro, por tudo aquilo que eles estavam passando. Eles conseguem desligar a geringonça lá e aí que se revela que eles estão ainda o tempo todo lá no mesmo planetinha inóspito que a Claire e a Isaac já tinham verificado antes. Eles não saíram do lugar, para falar a verdade, estão ao lado da nave. E aí que surge aquele ente, né, aquela mulher, né, vinda do futuro, dizendo que eles estão apenas passando por uma brincadeira, digamos assim, né?
E aí que é uma curiosidade que tem a ver com já a base da série, porque esta mulher super tecnológica, avançada, né, a gente pode considerar que ela estava ali numa forma humana, mas na verdade também não deixava de ser uma certa projeção, porque eu acho que ela não são mais corpórea, né? Porque simplesmente ela faz parte daquela civilização que a gente conheceu no último episódio da primeira temporada da série. Lá naquele, sim, momento onde a Kelly foi cultuada como uma deusa. Era uma situação bastante interessante aquele episódio, né? Que a cada... quanto que era? Poucos minutos... Acho que era 11 minutos, né? 11 horas, não sei, não me lembro direito. Claro, no contexto do tempo ali da Orville, mas para o planeta se passavam anos. Ou seja, o Isaac acabou ficando lá, ele acabou envelhecendo, né? Depois isso nem foi utilizado, para falar a verdade, né? Enfim, mas o que vale é aquela mesma civilização que agora evoluiu, passados 2 anos daquela aventura, evoluíram 50 mil anos. Por isso que agora eles são seres completamente avançados, incorpóreos, como eu coloquei, e eles têm um pequeno problema. Agora eles são imortais. Pois é. E basicamente o que eles estavam fazendo ali era uma certa brincadeira, né, com seres mortais, né? Eles querem ter as sensações que já não possuem mais, né? Perderam através de gerações e gerações, né? Qual é essa sensação de ser um ser que tem a morte à sua frente? Ou seja, naquela situação dos olhos nebulosos, né, pastosos, é justamente isso. Naqueles momentos em que isso acontecia, era o momento de morte de cada um desses personagens. Pois é. Enfim, né? Eles acabam então retornando para Orville e a história prossegue numa situação também bastante interessante que você pensa, caramba, ué, é raro na edição do negócio aqui? Na verdade, a gente vê o Lamar sentado lá na cadeira, né, no comando interino, né, e recebendo mensagem da nave da Tala querendo se encontrar com eles. E fala assim, ué, como assim? A gente já se encontrou, que negócio é esse? Né? Então a gente descobre que, na verdade, o tempo todo, aquela Tala que nós vimos antes era uma projeção também. O que é uma coisa bastante interessante, né? Que teve até aquele momento, né, onde depois, né, naves da União Planetária, quando o Mercy contratou o Almirante, né, vieram auxiliar, fazer pesquisa e coisa e tal, né, Isaac percebeu que não, aqueles daí são naves Kylons. E até a nova personagem reclamou, você vai confiar aí no cidadão, ele vai querer trair a gente, patati patatá, né? Enfim, na verdade, eram de fato naves Kylons disfarçadas, né, se valendo lá do artefato, né? Enfim, porque sim, claro, né, eu até confundi as bolas. Nesse momento eles ainda não sabiam, né, que existiam aqueles seres lá daquele anterior planeta da primeira temporada. Enfim, o final do episódio ele é bastante enrolado, mas você consegue, claro, sacar todas as questões pertinentes a respeito, né, desses seres que querem brincar com a mortalidade, já que eles não possuem mais a sua, né? São seres imortais agora. Bacana. Agora uma questão interessante que a gente pode falar a respeito da produção, né? Quem escreveu o roteiro aqui desse episódio foi o mesmo que a gente revisitou anteontem, quando a gente estava fazendo a resenha do terceiro episódio da segunda temporada, que é a roteirista Cherry, e tem um nome super grande, cheio de letrinhas que eu não consigo dizer aqui, mas já apareceu o nome dela aqui no comecinho do vídeo, né? Ela foi a responsável por fazer toda a saga a respeito do arco narrativo da personagem Alara, né, que depois saiu da série na segunda temporada, no comecinho da segunda temporada, né? Agora ela está, então, fazendo algo diferente, né, fora dos seus domínios, digamos assim. Ela que escreveu aqui esse episódio. É curioso, porque ela, a roteirista, ela acabou desenvolvendo de uma maneira bastante interessante todo o arco narrativo da Alara, né? Ou seja, quando se precisou fazer outra história para o personagem, chamou-se a mesma roteirista anterior. E fica a curiosidade, por que não chamaram o mesmo roteirista que fez a história inicial lá no contexto dessa civilização que ia cada vez mais evoluindo? E por que não chamou o mesmo para cá? No caso, o Brannon Braga. Por que ele não continua essa história? Não entendi. E na verdade a gente pode considerar que esse episódio aqui, ele tem os seus problemas e, claro, por causa da roteirista. Obviamente, ela não soube, digamos assim, enrolar o tom misterioso. Esse episódio é um dos mais fracos da série inteira, até lá daqueles 2 primeiros, onde a série ainda se apresentava para nós, público, como uma série apenas
paródia de Star Trek. A gente não conseguia entender ainda que era uma série séria. E esse episódio também é muito sério. A temática da imortalidade é um conceito bastante interessante, só que ele é muito mal desenvolvido por aqui. Ou seja, é muito tempo gasto numa coisa que não vai para frente. Só a gente pode considerar que a fala final do Mercer, quando eles já entenderam tudo, estão lá tomando um drinkzinho lá na lanchonete, eles falam a respeito da mortalidade e ele diz que ele gostaria de ser um imortal, porque simplesmente ele quer saber o que acontece. Claro, também não tem grandes divagações filosóficas, mas pelo menos o episódio termina de uma forma que a gente pensa a respeito dele. Só que durante todo o tempo, a gente pode considerar ali quase, sei lá, 45 minutos, até o tempo normal do que era antigamente os episódios, como uma espécie de enrolação. Só se ficava mantendo o mistério e não se aprofundava nas questões de pensar a respeito de é interessante você ser mortal ou você ser imortal. Só se fala nisso no fundo, no finalzinho, quando há a explanação lá daquela mulher misteriosa, né? E depois na fala final do Mercer. É muito pouco, para falar a verdade, um episódio desperdiçado. A temática era muito boa, mas a gente pode dizer que o roteiro ficou muito aquém das possibilidades, né? Não dá para entender realmente por que fizeram esse desperdício. É aquela coisa, né? Você tem agora a liberdade de ter bastante tempo e acaba meio que prejudicando, né? A gente pode até dizer, né, que quando a gente tem a barreira dos 45 minutos, você tem o conceito da mortalidade, né? O episódio vai morrer ao final de 45 minutos. Então você precisa resolver todas as questões dentro desse tempo. Como você tem agora uma, entre aspas, imortalidade, porque você tem o tempo que você quiser para fazer o episódio, tudo fica diluído, sem propósito, na verdade. Que é o que aquela mulher lá do futuro, daquele planeta, colocou, né? Evoluíram tanto que a gente perdeu, né, a diversão. Enfim, né? Foi fraco mesmo o episódio. Não dá para dizer que foi bom, sensacional, não foi, né? E eu fiquei na curiosidade, né? Por que o Brannon Braga não desenvolveu, então, essa continuidade de história? Bom, provavelmente o mote aqui do episódio não veio dele. Com certeza ele teria desenvolvido, né? Enfim, para esse episódio decepcionante, terceiro episódio da terceira temporada de The Orville, eu atribuo apenas, eu ia dizer que valia 2,5 asteriscos, porque ele não é nem bom nem ruim, mas no fundo é um episódio fraco e, portanto, para ele eu atribuo apenas 2 asteriscos. Pois é, porque quanto mais a gente pensa a respeito do que ele não conseguiu fazer, mais ele fica fraco. Então 2 asteriscos está de bom tamanho. Dizer que ele é mediano, não, também é ser muito condescendente com ele. Ele é fraco mesmo. Vamos combinar. É isso.